Nós tivemos dezenas de filmes feitos dentro do contexto da Guerra Fria, mas o Planeta dos Macacos 1, ele transcende, porque ele te leva para um campo de abstração, não é? Olha, deu tudo errado, né? Ao- Essa ideia de progresso que vem lá dos iluministas, né? Aqui, ó, o símbolo da liberdade está quebrado, destruído, né? Fragmentado. Eu acho que agora a gente conseguiu chegar a esse termo Sim, de como determinados filmes transcendem ao contexto histórico e acabam, né, trazendo ideias mais ideias de longa duração, né? com- maravilhoso. Ao mesmo tempo que ele faz isso, colocando essa questão objetivamente clara no final, ele é uma crítica à sociedade, né, o tempo todo. Porque o planeta dos macacos é o nosso planeta. Você Somos projeta, nós. somos nós. Somos nós, né, Somos naquele nós. momento, né? Somos exatamente nós. Ali, se você pegar a divisão daquela sociedade, as hierarquias, né? Você tinha o poder militar, né, do Urco, você tinha, né, o sábio, mas é uma ciência que se valia também do obscurantismo, né? Da ideologia, o papel da religião. Então é um filme que discutia questões muito, muito prementes, não é? Daquela época e de alguma forma elas continuam vivas, né? Altamente atual. Altamente atual. Tem um filme mais recente, eu até anotei aqui para o nosso espectador, que é um filme chamado Ad Astra, que é um filme que se passa no mundo contemporâneo, né? Brad E Pitt, né? é com Brad Pitt, uma boa interpretação do Brad Pitt, e digamos, uma viagem que busca identificar planetas similares ao da Terra, por exemplo, planetas que teriam vida humana semelhantes. E o final, ele é muito pessimista, né? Porque ele remete ao centro do pensamento existencialista, não é? Porque o final diz, não existe nada, não é? O universo é o nada, não é? Não cultive a expectativa de construir, não é? Aí uma utopia, projetando essa utopia para um lugar neste universo gigantesco onde exista uma vida semelhante à nossa, um planeta semelhante, né? Então o filme é um balde de água fria, né? Nessa perspectiva. Eu tenho trabalhado muito um conceito, inclusive, para analisar a política contemporânea, e aí é uma provocação a você também, né? Que é a ideia de utopia, mas utopia reversa. A nossa sociedade contemporânea, mais do que contemporânea, coetânea, agora, Uhum. de quem está nos assistindo, é uma sociedade hoje incapaz de construir utopias, por uma série de circunstâncias históricas, tá? Então, nós precisamos de utopia, mas aí nós revertemos o sentido da utopia, que seria um lugar mais à frente, um momento mais à frente. Então, eu digo que hoje as utopias que existem são utopias reversas, elas estão lá atrás. Então, nós vamos lá atrás, não é? Vivenciarmos ali idades de ouro que supostamente existiram. Isso eu chamo de utopia reversa. Nossa, maravilhoso. Faz todo sentido, porque o que a gente vê é um resgate, ou seja, uma sociedade toda que quer resgatar um momento que nunca houve. Que nunca houve. E o conceito de utopia é justamente esse futuro que é utópico, né? Que é utópico. Que ele não vai chegar. As grandes utopias, provavelmente elas começam a morrer nos anos 60 e vão morrendo ao longo dos anos 70, 80, Sim. 90. Talvez a questão ambiental ainda é Não, mas pegando ainda nesse ponto e trazendo mais pro dia a dia mesmo, um slogan como Make America Great Again é justamente essa utopia reversa. Eu escrevi exatamente o meu artigo. A gente tem essa. Não foi combinado, não, tá? Mas um artigo que eu escrevo para um jornal que circula no Nordeste foi exatamente isso. Trump e a utopia reversa, né? Porque ele vai resgatar uma época que nunca existiu, né? Nós nunca tivemos um período em que os Estados Unidos fossem hegemônicos e soberanos, né? Os Estados Unidos, em geral, compartilharam, né? E, inclusive porque os Estados Unidos eles ascendem no ambiente internacional
muito mais tarde do que, por exemplo, França, o Reino Unido, né? Então ele tenta resgatar, no caso do Trump, que eu acho que é uma figura bem emblemática, não é? Dos tempos que nós vivemos. Eu acabei estudando bastante a história dos Estados Unidos, porque foi minha tese, né? Professor. O que ele faz é essa utopia reversa, e ele vai pegando momentos, fragmentos, mas que, até inspirado aqui no nosso podcast, não tem uma organicidade, eles não são orgânicos. São contextos diferentes que ele tenta formar um todo, que ele constrói, portanto, uma concepção de Estados Unidos que nunca existiu. Porque ele pega fragmentos tal qual a gente tentar ver a nossa imagem em espelhos, em um espelho que está totalmente quebrado, né? Então a nossa imagem também vai ficar fragmentada, né? Então, sem dúvida, o presidente Trump e todo o movimento social, político, que de alguma forma está em torno dele, trabalha muito com essa ideia de utopia reversa, né? E não pega muito numa parte da sociedade que é um apelo a uma nostalgia devida mesmo, pessoal. Todo mundo acha melhor o tempo da sua infância porque é humano isso. É algo que deve ser explicado muito mais pela psicologia do que pela história, Sim. né? Sim. Então, ao colocar lá imagens dos anos 90, talvez teve aquele momento pós-queda de Muro de Berlim que os Estados Unidos cresceu vertiginosamente, assim, e que era a infância desse povo que hoje vota muito no Trump. E que naquele momento se acreditou que os Estados Unidos seriam a única potência, né? Que a globalização seria vitoriosa, em cima a globalização econômica conseguiria superar no plano da globalização social e cultural as enormes diferenças culturais que existem nesse planeta. Nessa linha de raciocínio, seria interessante assistir filmes que estão sendo lançados agora e perceber essa busca, né, dessa onda retrô, né, de resgatar um momento que ficou, né, lá atrás, né, um fragmento, né, um lugar de memória, mas é um lugar de memória, não é? Ele não forma um todo, um contexto, né? A América nunca foi grande nessa perspectiva que o Trump acredita, não é? De pacífica, economicamente estável, sem conflitos. Imagina, a história da formação dos Estados Unidos é a história da violência. A começar pelo massacre das populações, né, que viviam ali, né, das comunidades que viviam naquele território. A própria formação do território se deu através, sim, de compras, mas também de conquista bélica, né? Então, seria um momento agora interessante. Me vem à cabeça um filme que eu assisti esse final de semana, chamado Éden, que é baseado numa história real, tá? Uma utopia lá dos anos 30, de alemães. Vejam que interessante, né? É um casal de alemães, eles saem da Alemanha em plena ascensão do nazismo, mas eles têm o poder em 33, né? O filme se passa em 32 e eles vão para uma das ilhas que integram, não é, o arquipélago das Ilhas Galápagos. E ali eles vão tentar viver isolados. Só que descobrem que eles estão ali tentando construir, não é, uma vida isolada, e chegam outros habitantes sonhando a mesma utopia. Vamos sair dessa Europa conturbada, dessa Alemanha caótica, e vamos fundar um novo mundo, né? O filme é interessante porque eles acabam reproduzindo as mesmas tensões, os mesmos conflitos, a mesma violência que acontecia naquele mesmo momento na Europa. As né? grandes embarcações? Exatamente. Então, é um filme que nos leva a pensar como as sociedades, a gente tem outros exemplos de filmes, como a sociedade cria utopias, mas parece que ela dá uma volta, né? E essas comunidades utópicas, esses sonhos, essas projeções, acabam reproduzindo
situações, contextos, instituições, conflitos, né, que parecem atávicos às sociedades humanas desde a época do homem de Neandertal, do Homo sapiens, não é? Isso portanto, é aquilo que tem uma divisão da Mas isso é história. muito Hobbes, não é? É muito Hobbes. É o Estado hobbesiano, de É, todos contra todos. É o exato, estado exato, de exato. todos contra todos. Essa ilha no filme vai virar exatamente isso. E o filme é baseado num fato real. O fato real, inclusive, foi muito mais violento e contundente sobre vários aspectos, né? Então, portanto, acho que é um momento interessante a gente pegar e ver quais os filmes que estão, quais os interesses, qual é o roteiro, né, que está predominando Uhum. nos filmes. Claro, a gente pode fazer isso para o cinema brasileiro, mas enfim, o cinema americano ainda é a Sim. grande indústria global, né? E o capitalismo americano é um capitalismo sob vários aspectos. Isso é curioso, não vou estender muito meu raciocínio. Se você pegar economicamente, os Estados Unidos vêm perdendo poder há décadas. Estados Unidos já foi mais ou menos 35% da economia mundial. Hoje não chega a 8, 9, 10%. Né? Agora, por um outro lado, os Estados Unidos continuam sendo ainda o grande farol das utopias da sociedade capitalista, né? De tudo, né? Da dor e a delícia que o capitalismo propicia. A China não conseguiu, mesmo com todo o crescimento econômico, construir um modelo alternativo do ponto de vista do imaginário social que não este do capitalismo americano. E isso vai perdurar por muito tempo, viu? Mas será que a China precisa? O tipo de dominação que hoje a China entendeu que ele pode exercer, ela não abre mão dessa questão cultural para focar no que é efetivamente econômico? Ah, sem dúvida. Ou seja, não é belicoso, não... O modelo de projeção do poder chinês é um modelo que conjuga uma fortíssima revolução industrial, né, de produção em escala, elevada, não sei qual potência, né, porém se projetando por intermédio de boas relações comerciais, de expansão comercial. A China não pressupõe, né, como os Estados Unidos, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, usar o soft power. Ela usa pontualmente, não é? Mas o X da questão do expansionismo chinês é exatamente o seu forte poder de competitividade comercial. comercial. E, nesse ponto, eu sempre digo, tanto faz para o chinês se você vai continuar consumindo o bonequinho do Mickey, da Disney, ou assistindo filme, porque atrás do bonequinho vai estar made in China.